Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos então continuar as nossas aulas de doutrinas básicas aqui na EBD da PIBG, falando a respeito da Trindade, hoje especificamente da ação de Deus Pai por meio dos seus decretos, como Deus age, quais são os verbos que nos mostram qual tipo de ação que o Deus Pai tem dentro da obra da criação, da redenção dos homens, tá bom? Então eu quero começar fazendo algumas afirmações para os irmãos e depois, a partir dessas afirmações, nós vamos começar a olhar para as escrituras, tá bom? Essas afirmações, elas foram tiradas, esses conceitos foram tiradas de um grupo grande de versículos que os teólogos estudaram e ordenaram de uma maneira sistemática, e a partir desses estudos sistemáticos de alguns livros, eu estou trazendo um resumo do resumo aqui para os irmãos, para vocês poderem ter por onde começar a entender melhor qual que é o papel de Deus Pai, a ação de Deus Pai nessa obra do Deus triuno, tá bom? Então a primeira afirmação, irmãos, os decretos de Deus são seus planos e desígnios perfeitos, estabelecidos na eternidade, tá? O que essa afirmação está falando? Que tudo que acontece, tudo que existe, tudo que acontece no universo, tudo que acontece na Terra, desde o início de todas as coisas, foi planejado por Deus, foi decretado por Deus. Deus estabeleceu decretos falando quando e como cada coisa iria acontecer, tá bom? Então os teólogos chamam isso de os decretos de Deus. Por meio desses decretos, Deus dirige soberanamente a história e realiza sua vontade em todo o universo. Nada do que existe no universo, nada que está acontecendo no universo, tanto nos céus quanto na terra, está debaixo ou está, melhor, está fora da soberania de Deus, da vontade de Deus, tá? Nós vamos ver versículos estranhos, os irmãos vão perceber que muitas coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus desce meio engasgado, porque são verdades que estão lá reveladas que a nossa mente humana tem dificuldade de assimilar, mas elas estão na Bíblia e eu quero mostrar algumas delas para os irmãos hoje, tá bom? Então, tudo que acontece vai atingir os propósitos santos de Deus. Tudo que existe, quer você olhe com bons olhos ou quer você ache estranho, existem para que os propósitos de Deus sejam realizados, tá bom? Todos, irmãos, todos, tá? Inclusive o Filho, o Senhor Jesus, o primogênito, e o Espírito Santo estão sujeitos aos decretos do Pai. Essa porção aqui, dessa afirmação da obra da pessoa do Filho e da obra da pessoa do Espírito Santo, depois, quando a gente for estudar Cristologia, que fala da pessoa de Jesus, e Pneumatologia, que fala da pessoa do Espírito Santo, eu vou dar bastante ênfase, tá bom? Hoje a gente vai ver só um versículo que trata da pessoa do Filho e do Pai, e a gente vai ficar mais vendo como que Deus age nos homens, e como que Deus usa homens e até anjos para executar os seus decretos. Vamos abrir a Bíblia então? Não, ainda não. Vamos aqui falar, aqui ó, eu acabei bolando um acróstico. Esse acróstico vai ajudar um pouquinho a você pensar em 4 verbos que estão ligados, que nos mostram muito da ação de Deus. Como que Deus Pai age, né? Quais são os verbos que mostram Deus em ação, a pessoa do Pai em ação. Então eu criei essa palavrinha aqui, ó, pode, que ela criou esse acróstico, que é planeja, ordena, dirige e envia, tá? Então, o Deus que tudo pode exerce seu papel na obra da criação e redenção segundo os seus decretos, da seguinte forma: Deus planeja, Deus ordena, Deus dirige e Deus envia. Esses verbos, eles estão em várias porções das Escrituras, em vários versículos, ou nessa forma, ou em palavras sinônimas, né, de mesmo significado, e a gente vai poder enxergar isso aí claramente. Voltando aqui para o livro de Efésios, capítulo 1, que a gente estudou bastante na aula anterior, fica bem claro que Deus tem seus propósitos estabelecidos na eternidade. E no caso aqui de Efésios, capítulo 1, falando da salvação do homem, como a Trindade atua de maneira distinta, né, como vimos, o Pai atuando em algumas coisas, o Filho atuando em outras, e o Espírito Santo atuando em outras, como
que isso já havia sido pré-ordenado, predestinado, segundo a vontade e o propósito do Pai. Tá? E o texto aqui fala, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, tá bom? Ó, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deixa eu explicar para os irmãos algumas coisas aqui. Ó. Esse texto é um dos textos que nos mostra claramente que a história da humanidade não tem o homem como centro de todas as coisas. Tá bom? Se o irmão não entender que nós somos coadjuvantes nessa história que a Bíblia nos conta, nós não somos o centro das coisas, vai ficar muito difícil dos irmãos aceitarem boa parte da revelação bíblica que mostra que Deus traz dor, traz sofrimento, traz tormento aos homens. Tem homens reservados para serem salvos, outros serão destruídos, são entregues às suas próprias paixões e pecados, e o que aguarda para eles é juízo e sofrimento eterno. Tá? Então esse texto aqui está mostrando que é propósito de Deus Pai, é da vontade dele, que todas as coisas vão convergir, elas vão convergir para Cristo. Cristo é o centro. Tá? A pessoa de Deus é o centro. A Bíblia ela é teocêntrica, Deus no centro de todas as coisas, na posição mais importante, e a pessoa de Cristo como a pessoa mais importante para a humanidade, que é da vontade do Pai, do Deus soberano, colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Esse capítulo 1 de Efésios, ele chega a essa conclusão no final do capítulo, tá bom? Voltando aqui para o texto, olha, nele fomos também escolhidos, olha as palavrinhas aí que os irmãos têm dificuldade, escolhidos, tendo sido predestinados, um destino que foi traçado antes do homem existir, os nossos dias já estavam contados, definidos, escritos no livro da vida, o nosso destino já estava traçado, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Está vendo como essa ideia do plano predestinado, pré-ordenado de Deus Pai, que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade dele, tá? Então essa é a atuação do Pai. Ele planeja, ele ordena, ele dirige todas as coisas e ele envia seus mensageiros, como nós vamos ver. Sejam anjos, sejam homens, sejam anjos maus como os demônios, sejam anjos bons, sejam homens maus, sejam homens bons. Deus atua em tudo e em todos segundo os seus planos, segundo o seu plano superior de trazer glória a ele por meio da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Vamos para o próximo versículo. Olha como Deus age, irmãos, atuando a começar de cada pessoa, de cada indivíduo, tá bom? As coisas que acontecem na nossa vida, elas não são aleatórias, elas não são obras do acaso. É lógico que nós temos as nossas responsabilidades, e isso quando a gente for falar da pessoa, do homem, né, da criação do homem, nós vamos falar das responsabilidades humanas. E como a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões por aquilo que nós fazemos. Porém, aquilo que nós fazemos, de uma maneira que nós não entendemos, já estava pré-ordenada por Deus. A Bíblia mostra isso, ainda que seja difícil da gente assimilar e muito duro de muita gente engolir essa verdade. Vamos lá, Deus executa a sua vontade na vida de cada indivíduo. Olha a história de Jó. Se os irmãos conhecem a história de Jó, sabem que ele era um homem piedoso, temente a Deus, que se dobrava os joelhos em oração, intercedia pelos filhos, pedia perdão dos pecados dos filhos, e era um homem reto diante de Deus. E a vida dele foi desgraçada, com uma série de problemas. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e num único dia matasse todos os filhos de Jó, todos os funcionários, todos os empregados de Jó, e destruísse todas as plantações, todas as lavouras e todos os animais dos rebanhos de Jó. E num único dia. E depois ele ainda ficou doente, com uma grave doença. Tá? Então o livro de Jó retrata a vida dele a partir desse ponto,
e vai nos mostrando como que Jó foi reagindo a essa situação de desgraça na vida dele, e depois mostra qual que é a conclusão de Jó. E a conclusão de Jó, que a gente vai ver no próximo versículo, tem tudo a ver com essa porção do nosso estudo aqui. Vamos ler antes aqui o que fala esse versículo no capítulo 38, já quase no fim do livro. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando: Jó, você, em outras palavras, os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Os seus pensamentos são diferentes dos meus pensamentos. O pensamento de Deus é muito mais elevado. E os caminhos que Deus planejou para a vida de cada homem são, muitas vezes, totalmente diferentes dos caminhos que nós desejamos para nossas vidas. Tá? Mas Deus tem para cada indivíduo um plano, tá? Ele ordena que essas coisas aconteçam, ele dirige a vida de cada homem em todo o tempo, em cada dia, e ele envia os seus agentes para que as coisas aconteçam na vida de cada ser humano. Tá? E olha o próximo versículo, irmãos, já quase no final do livro, olha o que Jó afirma depois de ter passado por esse processo, dessa experiência. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é a verdade que a Bíblia fala? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E o plano de Deus para Jó naquele momento era tirar quase tudo de Jó, inclusive a saúde. Tá bom? Depois Deus restituiu, ele conseguiu voltar a ter riquezas, ele teve vários outros filhos, mas ele passou por tudo aquilo e ele chegou a essa conclusão: nenhum dos planos do Senhor, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Vamos ver mais um pouquinho aqui de como Deus age na vida de cada indivíduo e qual que é a medida disso, quais são as circunstâncias onde Deus se envolve. Irmãos, Deus se envolve com tudo, tá bom? Se você olhar aqui em Mateus capítulo 6, é uma passagem onde o Senhor Jesus vai falar para nós, para os homens, não ficarmos ansiosos correndo atrás das coisas, até das mais importantes desse mundo, como comer, beber, vestir, ter onde repousar a cabeça. E ele fala para a gente não andar ansioso buscando essas coisas, porque são os pagãos que se preocupam com prioridade em correr atrás dessas coisas. E nós que somos povo santo, salvo de Deus, devemos ter essas coisas como garantidas, porque Deus vai nos dar essas coisas e a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus. E olha a afirmação que ele faz aqui: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Percebe? O Senhor Jesus fala: olha, vocês estão preocupados? Mas está tudo debaixo dos decretos de Deus, já está tudo pré-ordenado, já está tudo estabelecido. Cada hora da vida de vocês, cada instante da vida de vocês já está definido. Tá? Não adianta vocês ficarem preocupados. Se Deus quiser trazer bênção, vai trazer bênção. Se Deus quiser trazer dificuldade, problemas, vai trazer dificuldade e problemas. E esses problemas, essas dificuldades vão demorar o tempo que Deus achar que deve demorar, porque Ele tem propósitos mais elevados do que o de vocês. Tá bom? Olha o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, né, aos Gálatas. Olha o que ele fala do controle de Deus na vida de Paulo. Quando começou esse controle? Foi quando Jesus interrompeu a viagem que Paulo estava fazendo com uma comitiva, onde ele estava indo perseguir a igreja antes de se converter, e Jesus parou e brilhou aquela luz, e Paulo caiu do cavalo, e ali depois ele se converteu? Você acha que começou ali o controle de Deus na vida de Paulo? Não. Olha onde Paulo diz que começou o controle de Deus na vida dele. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Percebeu, irmãos? Desde o ventre materno já estava predestinado, já estava predeterminado que Paulo ia ser chamado pela graça de Deus. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, desde o ventre materno eu já estava separado. E no tempo devido, Deus me chamou e me deu uma tarefa, que eu anunciasse o evangelho aos gentios.
Então você vê que esse planejamento de Deus, ele é desde a eternidade. Desde antes de nós existirmos, já está definido o que seremos e o que faremos. No caso aqui, eu coloquei essa afirmação, Deus determina nossas funções no reino, tá bom? No caso do apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para dar testemunho do Evangelho de Cristo e foi considerado um apóstolo do Senhor Jesus, tá? Vamos ao próximo versículo. Deus executa a sua vontade na vida de cada indivíduo. Falando ainda de indivíduos, olha esse versículo, que difícil entender e aceitar esse versículo, irmão. Você que tem o hábito errado de falar para qualquer pessoa, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Irmão, não faça mais isso. Conheça a primeira pessoa. Não fique fazendo promessas que você não sabe do que Deus tem planejado para aquela pessoa, mas apresente a pessoa de Deus. Não faça falsas afirmações de coisas que você gostaria que acontecesse na vida da pessoa, porque você não sabe. Olha a vida dessa pessoa aqui, que está relatada lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, irmãos. Não é um cego, uma pessoa que veio a se tornar cega depois que sofreu um acidente quando adulta. Ele nasceu cego. E aí os discípulos de Jesus perguntaram para ele, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eles achavam que os pecados traziam consequências, então, se uma pessoa tinha alguma deformação física, né, alguma doença grave, como a lepra, ou no caso desse homem que era cego, é porque ele tinha pecado, mas aí eles falaram assim, mas ele já nasceu cego, então os pais devem ter pecado, e Deus castigou e trouxe o filho cego. Eles tinham essa relação de consequência de pecados. Tá? E Jesus falou assim, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Percebe? Deus controlou a vida desse homem que nasceu cego, para que no tempo devido, no dia em que Jesus ia encontrar com ele, no meio do seu ministério, Jesus pudesse manifestar o seu poder sobre as doenças e revelasse a sua glória, a sua autoridade sobre as doenças, curando aquele cego que toda a comunidade sabia que era cego desde nascença. E isso, aquele homem sofreu todo aquele período da vida dele na cegueira para que Deus fosse glorificado e Jesus fosse glorificado, porque não é o homem o centro, mas Deus é o centro. A pessoa de Jesus é o centro de todas as coisas. Tá bom, irmãos? Então isso tudo estava debaixo do planejamento de Deus. Isso tudo estava debaixo dos decretos de Deus, das ordenanças de Deus, daquilo que Deus determinou. Ele que dirigiu a história daquele homem cego até o dia em que ele foi curado por Jesus. Amém? Vamos ver mais um versículo aqui. João 21, 18 a 19. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, aqui ele está falando com o apóstolo Pedro, tá? Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Um pouco difícil a gente só lendo esse trechinho saber, mas o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos explica. Jesus disse, isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí o texto segue. Percebe? Deus tem determinado até o tipo de morte que cada indivíduo vai ter. E nesse trecho aqui está sendo falado quando Deus revelou para Pedro como Pedro iria morrer. Tá bom? Então, irmãos, tudo está planejado, tudo está decretado e o plano de Deus está em ação, sendo executado, tudo está sendo dirigido, todas as pessoas estão sendo conduzidas. Deus tem os seus agentes que ele envia, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, e nada foge debaixo dos decretos de Deus, dos planos, da vontade, dos desígnios de Deus para que se cumpra o seu propósito, tá bom? Olha esse versículo aqui como é explícito, indo lá para o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 24 e 25. O Senhor dos Exércitos jurou, o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Perceberam? Deus planejou e está falando, eu juro
que vai acontecer como eu planejei, como eu quero. Naquele caso, esse texto aqui, ele está falando da invasão da Assíria no território de Israel e depois como Deus ia destruir o povo da Síria, tá bom? E o versículo aqui continua: esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros deles. Desculpa, irmão, estou falando muito. Estou com a garganta seca, mas não vou parar a gravação aqui para beber água. Deixa eu ler aqui. O que Deus Pai planejou e Ele ordenou. E ninguém pode mudar os seus planos e desígnios, tá bom? Ele está falando assim, ó, aquilo que eu planejei, assim será. Tudo que Deus planejou e tudo que Ele ordenou, assim acontece. Ou acontece, se o plano é para a sua vida, você pode obedecer de uma maneira voluntária, ou Ele vai fazer você obedecer na marra. Tá bom? Muitas vezes acontece assim, Deus quer que o homem faça algo, o homem não quer fazer, Deus faz o homem fazer, ainda que à força, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus precisam ser cumpridos. Amém? Irmãos, falando desse governo de Deus, como Deus decreta as coisas e todas as coisas acontecem segundo os propósitos do seu plano, tá? Deus age com indivíduos e age com indivíduos comuns, como aquele cego, mas também age com os líderes das nações, e por meio desses líderes ele conduz as nações, até que o plano dele se cumpra, tá bom? Então estou fazendo uma afirmação aqui, ó, Deus dirige os governos das nações. Por que essa afirmação? Porque a Bíblia mostra. Olha aqui, ó, dentro do próprio livro de Isaías, capítulo 37, a gente estava lá no 14, vamos pular aqui para o 37, versículo 26. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado? Olha aqui, ó, Deus ordenando. Que desde os dias da antiguidade eu havia planejado, olha o planejamento aqui, apareceu a palavrinha, tá vendo? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Tá dentro daquele contexto da invasão dos assírios dentro do território de Israel, lá no período do rei Ezequias. E depois a gente, lendo a história, vê que Deus destruiu o exército assírio e deu vitória aos judeus. Tá? Isso estava debaixo do plano de Deus. Deus decretou que essas coisas iam acontecer. Deus planejou e Deus executou. Amém? Vamos aqui para Esdras, aqui já num outro período. Esdras capítulo 7, versículo 27. Olha o que Deus faz. Ele atua não só nos seus filhos, ele também atua naqueles que não têm relacionamento de filhos para com ele. Ele atua em todas as pessoas, em todas. É aquele versículo, Deus que opera tudo em todos. Aqui, no caso, ele atuou também em um outro rei para favorecer o povo, de Israel. Lá em Esdras 7, 27, você lê: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, quando eles são autorizados a reconstruir o templo. Irmãos, percebe que Deus conduz o coração de todas as pessoas? E às vezes Deus conduz o coração das pessoas para fazerem coisas más. Isso a gente não entende muito bem. Mas a Bíblia mostra isso, como a gente vai ver aqui para frente. E essa é uma comida muitas vezes amarga, que desce assim, meio torta na nossa garganta, mas são porções da Escritura Bíblica, a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada por Deus, e que a gente tem que aprender a digerir bem para ter uma vida saudável. Amém? Mas o texto mostra Deus governando o coração dos reis. Olha esse provérbio. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Está vendo aqui o verbo? Ó. Deus dirige o rei, seja o rei de Israel, seja o rei estrangeiro, ele dirige o rei para onde ele quer, porque ele controla o coração do rei. Tá bom? Falando aqui agora, entrando um pouquinho na questão de salvação. Olha como a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Provérbios 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo.
Percebeu que difícil esse versículo, irmãos? O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Difícil esse conceito para você? Isso está lá no Antigo Testamento, né? Está lá em Provérbios. No Novo Testamento, conforme a revelação progressiva, o acréscimo de informações e a elucidação de vários assuntos, olha o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 9. Eu aconselho você a ler o livro inteiro de Romanos, o capítulo inteiro, né? O capítulo 9 inteiro, mas essa porção aqui ela fala, olha, pois a Escritura diz a Faraó, ele está falando de um acontecimento lá em Êxodo, né, quando Moisés vai travar uma batalha ali, que durou quase um ano, contra o faraó, lutando para que o faraó fizesse a vontade de Deus, que era soltar os hebreus para que o povo de Deus, o povo hebreu, pudesse sair para adorar e servir a Deus ali no deserto e depois na terra prometida. E ele fala, o apóstolo Paulo, lembrando dessa história, já sabendo do desfecho dessa história, ele fala: eu levantei exatamente com esse propósito, Deus falando a respeito de Faraó, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Esse texto aqui não está dando todos os detalhes, mas se você conhece a Escritura, você sabe que o Faraó foi morto. O Faraó se recusou a obedecer à ordem de Deus. Culpa de quem? Do Faraó, né? E aí Moisés saiu, Deus mandou aquele anjo que destruiu os primogênitos, morreu o filho primogênito de Faraó, aí ele viu que não tinha como lutar contra o Deus de Moisés, deixou o povo ir. Logo depois se arrependeu, saiu correndo atrás dos hebreus e de Moisés com o seu exército. Aí Moisés bateu o cajado, abriu o mar no poder de Deus, eles atravessaram em terra seca, e aí o exército foi passar, o exército do faraó foi passar, o mar se fechou sobre eles. E eles foram destruídos. Não é isso que você sabe? O faraó se recusou a obedecer a Deus e permitir que o povo dele fosse adorá-lo no deserto. Não foi isso que aconteceu, irmãos? E aqui Deus está falando assim, ó, eu te levantei como faraó, e outros textos vão falar que Deus endureceu o coração de Faraó para depois poder destruir Faraó, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Tá bom? Irmãos, estranha essa história para você? Olha essa aqui, como complica mais ainda. 1 Samuel 16, versículo 14 a 15, é no contexto onde Saul foi ungido rei, o povo pediu um rei conforme as nações vizinhas, rejeitaram o governo de Deus por meio de Samuel, que era o profeta e juiz que Deus tinha colocado lá para conduzir o povo. E aí Deus mandou, não, então pega Saul, unge ele como rei, que ele é um rei segundo o coração desse povo obstinado que não quer me obedecer. Tá? Mas Deus abençoou o início do reinado de Saul e o Espírito Santo foi habitar em Saul e ele começa a fazer coisas boas, faz até profecias. Tá? E olha o que acontece num certo momento. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Tá vendo? Ó, o Espírito Santo se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Percebe que o texto fala que um espírito maligno vindo da parte do Senhor, não fala que veio da parte de Satanás porque o Senhor permitiu. Nem fala de Satanás, fala esse espírito maligno foi ordem do Senhor, foi decreto do Senhor. Deus determinou que um espírito maligno entrasse em Saul e começasse a conduzir, a dirigir a vida de Saul, e a gente sabe que a vida de Saul depois foi uma desgraça, ele fez um monte de coisa errada, olha, foi horrível, mas olha o que estava dirigindo a vida dele, um espírito maligno, e o Espírito Santo se ausentou dele. E quem mandou esse espírito maligno lá? O Senhor. Isso ficou tão evidente que até os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Tá bom? Difícil esse versículo? Mas a Bíblia mostra essa verdade, você tem que aprender a dirigir
ou digerir melhor essas verdades e em algum momento isso vai começar a encaixar na sua cabeça, na sua doutrina e você vai ter uma vida mais madura porque você vai estar se edificando na sã doutrina, tá bom, irmãos? Olha, falando agora de enviar, Deus envia anjos ou homens para advertir a humanidade. Vimos que Deus enviou um demônio para atormentar Saul, que depois foi destruído e certamente foi para o inferno. Mas Deus envia anjos também, envia homens para trazer mensagens, são mensageiros de Deus que vêm nos abençoar, abençoar o povo santo. Olha em Gênesis 19:1, naquele episódio onde Deus enviou 2 anjos para avisar a Ló para sair da cidade de Sodoma, porque Deus ia trazer juízo, ia destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Tá? Os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. E aí o texto continua, tá bom? Deus usou e usa, ou melhor, vai usar muitos anjos, tá bom, irmãos? Na história da redenção dos homens. Hoje, você tem que tomar cuidado com essa história de que apareceu um anjo, tá bom? Vai ter um tempo em que os anjos vão atuar novamente, mas isso é mais para o final da história. Nesse momento, Deus está usando homens e a sua palavra. Olha aqui em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Lembra da história quando Moisés foi chamado para ir até o Egito, falar com Faraó e executar ali o plano de Deus de retirar o povo hebreu ali do Egito? Moisés começou a falar assim, mas Senhor, eu sou gago, eu também não sei o seu nome, como é que eu vou te apresentar? E Deus falou assim, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Tá vendo a palavrinha aqui, ó? Enviar? Tá? Então Moisés foi enviado pelo Pai para cumprir aquela missão de representar Deus diante do faraó e conduzir o povo no êxodo, tá? Falando agora da pessoa do Espírito Santo e da pessoa de Jesus, depois a gente vai explorar melhor isso, tá? 1 João 4, 12 e 14, ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, tá vendo? Nós sabemos que Jesus enviou o Espírito, mas isso era plano ordenado, pré-ordenado por Deus Pai, que o Senhor Jesus encaminhasse o Espírito Santo que o Pai nos deu para habitar em nós como selo e garantia da nossa redenção final. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho, olha aqui, ó, enviou para ser o Salvador do mundo. Irmãos, perceberam que esse ato de enviar os seus mensageiros, por meio dos quais o plano de Deus vai sendo executado, Deus envia demônio, Deus envia anjo bom, Deus envia homens maus para atacar o povo santo, Deus envia homens bons para libertar o povo santo, para profetizar, né? Como foram os profetas, os apóstolos, como são hoje os pastores, os mestres que ensinam a palavra. Tudo isso está debaixo desse plano decretado que Deus tem, que governa todas as coisas, tá bom? Vamos aqui para o último, olha aqui, ó, como essa palavrinha decreto e aliança, como elas aparecem juntas, tá? Salmo 105, 7, 10, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, aí o texto continua. Então está falando aqui, um salmo que está falando aqui da aliança abrâmica, que contemplava a salvação de não só de parte do povo hebreu, mas como parte de todos os povos, tá bom? Que iam crer assim como Abraão creu. É a aliança abrâmica, como a gente vai ver resumidamente na próxima aula, mas está falando aqui, ó, dos decretos de Deus e das alianças de Deus. E o que são as alianças de Deus? Alianças são contratos que Deus estabeleceu com os homens para dirigir, para conduzir a sua história. E Deus trata com cada geração conforme a aliança que está em vigor, tá bom? Existem várias alianças, nós vamos ver na próxima aula
4 alianças, que é a aliança abrâmica, que é essa que está sendo citada aqui. Depois vamos ver algumas coisas da aliança mosaica, depois da aliança davídica e, por fim, da nova aliança que acaba envolvendo a igreja. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma para entender melhor a atuação de Deus Pai, depois da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo, sendo dirigida por meio dessas alianças, que está tudo debaixo dos decretos de Deus, da vontade dele. Amém? Deus abençoe, até a próxima aula.